Pronto, pronto, gente. Ok, muito boa noite. Desculpem a demora. Agora a gente já conseguiu se encontrar. Uh, Joining us tonight is Professor Sophie, whom I will introduce to you right now. Okay, so I'm going to share my screen with you, so you can see her bio. Só um anúncio para vocês também. Hoje nós teremos uma aluna do nosso curso de interpretação, nosso curso de tradução, fazendo a interpretação para que todos consigam acompanhar, tá certo? Porque a professora Sophie vai fazer a apresentação em inglês e a nossa aluna de sexto semestre, Isabela Marcondes, vai fazer a interpretação, tá bom? Aguarda só um instantinho, Isabela, que eu já vou te chamar. Aí você pode abrir sua câmera também. Momento que eu vou... I'm going to share my screen, just a second. Okay, here it is. It's extremely unlikely that I will pronounce your name right, so forgive me in advance. Zhao Su Shu, okay, you're going to have to teach me how to pronounce that. Sophie, bacharel pela Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, China, 1987. Formou-se na Universidade de Estudos Internacionais de Dalian, na China, com mestrado em janeiro de 2000. Obteve doutorado pela Universidade de Bonn, Alemanha, em 2004, e foi bolsista de pós-doutorado de fevereiro de 2006 a agosto de 2009, Centro de Pesquisa em Educação de Línguas Estrangeiras da China, Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, China. Atuou como professora de inglês, diretora do Instituto Confúcio, janeiro de 2015 a janeiro de 2017, da Universidade Autônoma de Nuevo León, no México, e do Instituto Confúcio da FAAP de janeiro de 2009 a janeiro de 2024. Uma breve apresentação do tema que vai ser discutido hoje. Nesta palestra, eu discutirei pontos acerca da língua e da cultura chinesas, a saber, breve apresentação sobre aspectos geográficos e históricos da China, bem como as características da comunicação em língua chinesa. So, without further ado, Professor Sophie, the floor is yours. But the first thing that I would like to ask you is, please, how do we pronounce your name? Okay. In fact, in Chinese, we have our family name first. We pronounce it this way, 朱小书. So to put it the Western way, you can pronounce my given name first, Xiao Shu, and then Zhu is my family name. Xiao Shu. Okay, it's going to take more than one try. Okay. That's why I took the name Sophie, to make things easier for you guys. Yes, it makes things a lot easier for us. Isabela, por favor, você pode aparecer aqui? Eu tô tentando começar o vídeo, mas está dizendo que eu não tenho autorização. Opa, vamos ver isso aqui. She's having trouble turning on her camera. Alguém consegue dar uma assistência aqui, gente? Porque que a Isabela não... Opa! Aê! Apareci. Hello. Hi, hello. So this is your interpreter for tonight. So if you don't mind making pauses in between your sentences, so she has time to translate, okay? So how long is our lecture going to be? 1 hour or an hour and a half, so that I can decide whether to go into details or not? Okay, so we have an hour. We have an hour, and including questions, okay? Including time for questions. Okay, fine. Okay? I will try to keep the timeline. Okay, so the floor is yours, Professor. Thank you very much for the kind introduction, and thank you for interpreting for me tonight. Muito obrigada pela apresentação e muito obrigada por interpretar para mim essa noite. Okay, let me share my screen first. Vou começar a compartilhar minha tela. Can you see that? Yes, we see it. Okay, wonderful. Okay. Ótimo. How to make it a full screen? Let me see. It doesn't appear on my
my computer to make it a full screen. Deixa eu só ver como eu consigo colocar em tela cheia. It's even worse. It's getting smaller. I don't know how to do it. It's usually on the bottom right, but I can't help you with all those, with all the Okay. kanji and whatnot. Okay, yeah, no, doesn't matter. I just put, I just go this way. I think it's clear enough. If it is, if I can't do it your way. But let me begin. Vamos começar. The title for today's lecture is Understanding China and the Chinese, Brief Geography, History of China and the Characteristics of Chinese Communication. O título da palestra de hoje é Entendendo a China e o Povo Chinês, uma breve análise da geografia e a história da China e das características da comunicação em chinês. So I will omit this part because just now the host has done a very good and very detailed introduction of me. Eu vou pular essa parte agora porque o professor Felipe já fez uma introdução muito boa de mim. That's right. That's the outline. He also talked about it. That is geography, history, characteristics, and some concluding remarks. Esse é um resumo da palestra de hoje, que ele também já falou. Então, nós vamos abordar os tópicos de análise breve da geografia, um pouco da história, características da comunicação da língua chinesa e as observações finais. Okay. First of all, brief geography. Vamos começar com uma análise breve da geografia. I will show you the map of the whole country and its administrative areas. Eu vou te mostrar um mapa de todo o país e de suas áreas administrativas. Okay. We have provinces like your states, state of São Paulo, state of Minas Gerais, etc. We don't call them states. We call them provinces. And then municipalities, big cities under the direct leadership of the central government, like Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing. And also autonomous regions for minorities. We'll go into detail later. Diferentemente de vocês, nós não chamamos de estados, nós temos províncias, municípios e regiões autônomas. Então nós não falamos São Paulo e Minas Gerais. Existem locais que são governados pelo governo central e vamos falar um pouco disso. So this is the map of China. As you can see, it's in the form of a cock. You all know the animal cock, yeah? Esse é um mapa da China e, como vocês podem ver, ela é no formato de um galo, como animal. Yes, right. Okay. I want to draw your attention to this little part you can see in this corner. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte ali do canto. Okay. You see, we have these lines, the little lines. In Chinese, it's called 九段线. That is altogether 9 lines to indicate that our territory stretches to further south, almost near the equator. I am so sorry, could you repeat that? Okay, I said our territory is not only in this cock farm. It has it stretches. It's like the cock has legs. It stretches. You see, the stretched part is here. It stretches further south until almost the equator. Ecuador. Então, como vocês podem ver, o território ele não tem apenas esse formato de galo. Ele também se estica um pouco para baixo na parte do sul. Okay, this is again the map, but in English, as you can see better. Estou aumentando a imagem para que vocês possam ver um pouco melhor. Okay, to save time and translation trouble, I will directly go to the administrative sections, administrative areas of China.
Eu vou começar direto pelas áreas administrativas da China. Okay. Heilongjiang, Jilin, and Liaoning. This is called the northeast of China. As regiões de Heilongjiang, Jilin e Liaoning são conhecidas como a parte noroeste do país. Okay. There's the Inner Mongolia Autonomous Region for the Mongolia ethnic group, and also this Shanxi, Hebei, Tianjin, and Beijing. This part is called North China. Nós temos também a Inner Mongolia, que é uma região autônoma, e as regiões de Hebei, Taijin e Pequim, que são... Shanxi, E Shaanxi? Shanxi, Shaanxi, Shanxi. ok. E também temos as regiões de Shaanxi, Hebei, Tianjin e Pequim, que são as nossas áreas do norte. Okay. And this part, Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai, and this part is called northwest of China. As regiões de Xinjiang, Gansu e Qinghai são as partes do noroeste da China. This part, Tibet, Sichuan, and Yunnan, Guizhou, this is called southwest of China. As regiões de Tibete, Sichuan, Yunnan, Guizhou são as partes sudeste do país. Okay, this part, inside the hard part, okay, it includes Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, and okay, Jiangxi. Okay, no, actually, this central part, we call it Central China. Essa parte central de Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi e Anhui é a parte central da China. Okay, this part, Shandong, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Fujian, this is East China. As regiões de Jiangsu, Xangai, Zhejiang e Fujian são a área leste da China. Okay, and the rest, Guangdong, Guangxi, Hainan, this part is called South China. E as regiões de Guangxi, Guangdong, Hong Kong e Hanai são a parte sul da China. So when we talk about the south of China, we don't include Hong Kong. In fact, here there is another place you are very familiar with, Macau. Hong Kong and Macau are called special administrative regions. Na verdade, quando falamos do sul da China, nós não mencionamos Hong Kong. E também temos uma outra região que vocês devem conhecer, que é Macau. E Hong Kong e Macau são conhecidas como as áreas administrativas especiais da China. Yes. Okay. So now let's look at a topography of China. That is. Então agora vamos falar um pouco sobre a topografia da China. The main topographical features of mainland China are the so-called three steppes. As principais características topográficas da China continental são chamadas de três estepes. Okay, you can see this part, the eastern part is very, very low, and then the middle part is a little bit higher, and this part is the highest. Como vocês podem ver, a parte direita é a mais baixa, a área central é um pouco mais alta e a parte da esquerda é a mais alta. Right. So if we look at this map, it is clearer. This eastern part is 500 meters or under, or less than 500 above sea level. Se nós olharmos para esse mapa, nós percebemos que todo o leste do país tem uma altura de 500 metros para baixo, bem a nível do mar. And this middle part is 1,000 to 2,000 meters above sea level.
E a região central vai a 1.000 metros e 2.000 metros de altitude do nível do mar. And this part is the highest. On the average, is 4,000 meters above sea level. E essa é a parte mais alta do país, a 4.000 metros de altitude do nível do mar. Okay. If you go to this area like Tibet, you will be prepared to face with this difficulty in breathing. Se você for para essa região, como em Tibete, você vai ter um pouco de dificuldade para respirar. Okay, we also have different climate type distribution in China. Nós também temos distribuições de tipos de clima diferente na China. For example, temperate continental, temperate monsoon, subtropical monsoon, plateau and mountain, and tropical monsoon. Como clima continental temperado, clima temperado de monções, clima subtropical de monções, clima de platô e montanha e clima tropical de monções. Okay, let's look at this map. It's clearer. Okay, this is the temperate continental. Vamos olhar para esse mapa, então. Essa parte amarelo claro representa o clima continental temperado. This is the temperate monsoon. Esse é o clima temperado de monções. This is the subtropical monsoon. Esse é o clima subtropical de monções. This is a tropical monsoon. Esse é o clima tropical de monções. This is a plateau and highland, plateau and mountain area. E esse é o clima de platô e montanha. Okay, this picture shows you that in some of the monsoon areas, we have this kind of floods almost every year in some places in China. E nessas fotos nós podemos ver como é o clima de monções em certas áreas. Okay, now let's have a brief look at the humanistic geography. Agora vamos falar um pouco sobre a geografia humanista. The distribution of some larger minorities in China. A distribuição de alguns grupos grandes de minorias na China. Some minorities have their own festivals and dressing habits, which are decided by traditional and climate factors. Alguns grupos de minorias têm seus próprios festivais e hábitos de vestimenta, que são decididos por fatores tradicionais e climáticos. Some minorities even have their own writing systems. Alguns grupos de minoria têm até mesmo seus próprios sistemas de escrita. It's like the Indian people here. I understand here in Brazil, some Indian people have their own languages. I don't know whether they have their writing systems, but I know at least they have their own languages, right? São como os indígenas aqui no Brasil. Eu não sei se eles têm o seu próprio sistema de escrita, mas eu sei que eles têm o seu próprio idioma. Okay, so this is the different distribution of some bigger minorities. Essa é a distribuição de alguns grupos de minoria maiores. In China, there are altogether 56 ethnic groups. Na China, nós temos 56 grupos étnicos. The biggest one is the Han ethnic group. E o maior deles é o Han. Okay, so you can see the pink part is all the Han ethnic group. Como vocês podem ver, essa área rosa é toda composta pelo grupo étnico Han. Okay, and this is some of the population figures by the 7th National Population Census. E esses aqui são alguns dados tirados dos principais dados do 7º Censo Populacional Nacional. Okay, for more information, you can have a look at this. Se vocês quiserem um pouco mais de informações, podem entrar nesse link. This is again ethnic group distribution in China, but this is in terms of the topography. Esse é um outro mapa sobre a distribuição dos grupos étnicos, mas esse mostra mais em termos de topografia.
Okay, now I just have said how the different grand areas, grand administrative areas are distributed. Essas são as áreas, as grandes áreas administrativas que eu já mencionei anteriormente. Mhm. So we can go very fast. Different names with the capitals of each province or each autonomous region. Então, nós podemos ver rapidamente o nome de algumas cidades ou províncias e municípios. I want to draw your attention to the fact that you can see that we have 5 regions for minorities. Eu vou chamar um pouco a atenção para o fato de que nós temos 5 regiões compostas por minorias. For example, in North China area, we have the Inner Mongolia Autonomous Region. Como, por exemplo, no norte da China, nós temos a região autônoma da Mongólia Interior. But do not confuse it. Do not confuse the Inner Mongolia part with the country of Mongolia. Mas não confundam a região da Mongólia Interior com o interior de fato da Mongólia. Okay, as I said, we have 4 municipalities: Beijing, Shanghai, Tianjin, and Chongqing. Okay, municipalities are directly under the central government. Bom, como eu já mencionei, nós temos 4 regiões que nós já citamos e os municípios são diretamente governados pelo governo central. Yes. Here in the South China part, we have the Guangxi Autonomous Region. Aqui no sul da China, nós temos a região autônoma de Guangxi. It is for Zhuang minority, the ethnic group. Essa região é composta pelo grupo étnico de minoria Shuan. Zhuang. Okay. In this part, you can see in the northwest part, you can see we have 2 autonomous regions. One is Ningxia for the Muslims, and the other is Xinjiang for the Uyghurs. Aqui nós podemos ver na área noroeste da China que nós temos as regiões autônomas de Ningxia e Xinjiang. Ningxia is for Muslims and Xinjiang is for Uyghurs. Ningxia é para os muçulmanos e a região de Xinjiang? Xinjiang is for Uyghurs. Uyghur is their minority name for that area. Uyghurs. Okay. E a região de Xinjiang é para o grupo étnico de minoria Uyghurs. Okay, that's the capital city. Essa é a capital da cidade. Okay. And this part, in the southwest part, we have Tibet Autonomous Region. Na área sudoeste da China, nós temos a região autônoma do Tibete. And Chongqing is a minority, is a municipality also, but is in the southwest part of China. A região de Chongqing também é um município diretamente subordinado ao governo central. Maybe as you can recall, Beijing and Tianjin are in the North China part, and Shanghai is in the East China part. Only Chongqing is far from the east, but located in the southwest China. Apenas a região de Pequim fica mais próxima ao norte do país, enquanto a região de Chongqing é mais para o leste. Right. Okay. These 2 special administrative regions are called Hong Kong and Macau. Nós também temos as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau. Okay. If you are not familiar with the history of these 2, you can easily find a reference for these 2 cities.
Se vocês não estão familiarizados com a história desses dois lugares, vocês podem encontrar essas informações facilmente sobre as cidades. Right. Let me show you briefly some tourist results so that you will know which is which. Então, vou mostrar rapidamente alguns lugares turísticos na China para vocês conseguirem diferenciá-los. Okay, you all know this, right? This is the Great Wall at Badaling. It's the place where you can get onto the Great Wall. It's called Badaling. Nós temos a Grande Muralha em Badaling, que é como vocês conseguem chegar na Grande Muralha da China. And this is the Palace Museum. E esse é o Museu do Palácio. It's a museum. It's in Beijing. It occupies a vast area of land. If you go there, you have to see. It is where the royal family lived for centuries. Esse é um museu em Pequim que ocupa uma vasta área e foi o local onde a família real viveu por muito tempo. You know this? It's called the Terracotta Warriors and Horses. Vocês conhecem esses? São os guerreiros e os cavalos de terracota. It is in Xi'an, the city where this museum is located is called Xi'an. Essas esculturas ficam em Xi'an, uma cidade. Okay, the Budala Palace in Lhasa, that is Tibet. Nós temos também o Palácio de Potala em Lhasa, Tibete. Okay, the first part is about geography. Now let's come to the second, is brief history. Bom, a primeira parte foi sobre a geografia e agora nós vamos para a segunda parte, que é um panorama geral da história. If you want to have a detailed video to get a better idea, you can listen or you can watch the video afterwards. I can give you the PPT. But for now, I don't want to interrupt this lecture. Se vocês quiserem informações mais detalhadas sobre isso, vocês podem entrar nesse vídeo, podem escutar ou até mesmo assistir o vídeo completo, mas por agora eu não quero interromper o ritmo da palestra. Okay, to give you a more direct idea, you can see that's the history line of China, starting from 1766 before Christ till 1911. Como vocês podem ver, essa é um panorama da história das dinastias da China, começando em 1766 a.C. e indo até 1911 d.C. Chinese history is divided into dynasties. That is a period whereby the country is ruled by one royal family. A história da China é dividida em dinastias, um período em que o país é governado por uma família real. Okay, as you can see, Shang Dynasty, Zhou Dynasty, Spring and Fall period, and the Warring States period, the Qin Dynasty, Han Dynasty, Three Kingdoms, and the Sui Dynasty, Tang Dynasty, 5 dynasties and 10 kingdoms. And the Song Dynasty, Yuan Dynasty, Ming Dynasty, and finally Qing Dynasty. Como vocês podem ver, nós temos a dinastia Shang, a dinastia Zhou, a dinastia Spring and Falls, o período Warring States, a dinastia Qing, a dinastia Han, os 3 reinos, a dinastia Sui, a dinastia Tang, as 5 dinastias e 10 reinos, a dinastia Song, a dinastia Yuan, a dinastia Ming e, por fim, a dinastia Qing. Right. Okay. After that is the more modern, starting from 1911. We call it the 1911 Revolution. Depois disso, nós temos a parte mais moderna, começando pela Revolução de 1911. The leader of the revolution is Dr. Sun Yat-sen. O líder da revolução foi o Dr. Sun Yat-sen. Okay,
our comments, or not our comment. I mean, those scholars of history, they comment that when the comment on the revolution as one of the greatest events in modern Chinese history. Então, aqui nós temos alguns comentários, mais um pouco de história, porque esse é considerado um dos maiores eventos na história da chinesa moderna. They also said that the significance of the revolution is that it overthrew the 200-odd-year-old Qing dynasty, ending over 2,000 years of feudal monarchy, and established the Republic of China. Também é conhecido pela sua importância por ter derrubado a dinastia Qing de aproximadamente 200 anos e acabando com mais de 2.000 anos de monarquia feudal e estabelecendo a República da China. Okay. Note that it is called a Republic of China. Present day, China is called the People's Republic of China. Aqui está dizendo que é chamado de República da China, mas hoje em dia é chamada de República Popular da China. Okay. After that, we have the May 4th movement. Depois disso, nós temos o movimento de 4 de maio. So that's the significance. We say regarded as the ideological origin of many important events in modern Chinese history, which brought Marxism and Leninism to China. A importância desse evento é porque é visto como a origem ideológica de diversos eventos importantes na história chinesa moderna, como a introdução do marxismo-leninismo chinês. So the direct cause of this movement was the unequal treaties imposed on China after World War I. E a causa direta desse movimento foram os tratados desiguais impostos à China depois da Primeira Guerra Mundial. So it was initiated by students because of their strong patriotism, gradually spread to all walks of life. Esse evento foi iniciado por alunos por conta de seu forte patriotismo e aos poucos acabou se espalhando por diversos lugares. All walks of life, meaning all classes, all social classes. Quando eu digo isso, eu quero dizer que se espalhou por todas as classes sociais. Okay. And then the succeeding events. Então, nós temos o evento seguinte ao movimento. Under the influence of Russia's October Revolution in 1917, in China, there was this event in 1921. That is the founding of the Chinese Communist Party. Sob a influência da Revolução de Outubro da Rússia em 1917, aconteceu esse evento em 1921, que acabou por fundar o Partido Comunista da China. More concretely, it was 12 delegates from all over the country, including Mao Zedong. Oh, by the way, you all know Mao Zedong, right? He was the chairman of China. Nowadays we call president, but at that time we call him Chairman Mao. Para dizer em mais detalhes, era composto por 12 delegados de todo o país, incluindo Mao Zedong, que naquela época nós chamávamos de líder, mas hoje em dia nós chamamos de presidente. Hoje em dia ele não é mais. Other events I will only mention in passing. Outros eventos eu só vou mencionar brevemente. Okay, for example, the Northern Expeditionary War, War of Agrarian Revolution, War of Resistance against Japan, and the War of Liberation. Nós temos a Expedição do Norte, a Guerra da Revolução Agrária, a Guerra da Resistência contra o Japão e a Guerra da Libertação. And then, sorry, what's wrong with it? O que foi que aconteceu? Okay, now okay. Tudo certo. In 1949, that's an important time point you should definitely remember. On October the 1st, 1949,
a grand ceremony was witnessed by 300,000 people in Beijing's Tiananmen Square. And there, Chairman Mao Zedong declared the founding of the Central People's Government and the founding of People's Republic of China. Em 1949, que foi uma data muito importante, no dia 1º de outubro, uma grande cerimônia foi testemunhada por 300.000 pessoas na Praça Tiananmen, em Pequim, e Mao Zedong, presidente do Governo Central Popular, proclamou a fundação da República Popular da China. Okay, so nowadays when you mention China, the full name is People's Republic of China. Hoje em dia, então, quando nós falamos da China, o nome completo é República Popular da China. Unfortunately, in China, after its founding, we had a very unfortunate period that was from 1966 to 1976. It's the time or period of the so-called the Cultural Revolution. Infelizmente, depois da fundação, existiu um período muito ruim após isso, que foi o período da Revolução Cultural. Mm-hmm. So, if you want to know details about it, it had a lot to do with Jiang Qing, that is Chairman Mao's wife at that time. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, é muito relacionado a Jiang Qing, que era a mulher do presidente na época. Mm-hmm. But fortunately, in October 1976, all ended. The Cultural Revolution ended finally. Mas, felizmente, em outubro de 1976, a Revolução Cultural acabou. Mm-hmm. So, and then followed a new era in Chinese history. E então se iniciou uma nova era na história da China. Okay. In 1975, the Chinese Communist Party reinstated Deng Xiaoping, previously General Secretary of the Central Communist Party, and then he headed China afterwards. Em 1975, o Partido Comunista da China reintegrou Deng Xiaoping, que antes era secretário-geral do partido, para todos os seus postos anteriores. Mm-hmm. And then in 1970, actually starting from 1978, China instituted a guiding principle of reform and opening to the outside policy under Deng's leadership. And the focus was shifted to modernization. Em 1979, na verdade em 1978, a China instituiu uma política a favor de reformar e se abrir ao mundo exterior, sob o comando de Deng, e o foco passou a ser a modernização. So you often hear people mention that period as major efforts were made to reform the economic and the political systems. Então, você provavelmente vai ouvir falar sobre isso como um período em que foram feitos diversos esforços para reformar os sistemas políticos e econômicos. Okay. That's the end of the second part, brief history. Esse é o final da segunda parte da história. Mm-hmm. Now let's look at the third part, is characteristics of Chinese communication. Então, vamos falar um pouco da terceira parte, características da comunicação chinesa. Mm-hmm. Okay, to save your time, I will tell you, I have selected 4 videos and I have put the links here, but I will explain them first. Para economizar um pouco de tempo, eu salvei 4 links para nós assistirmos, mas eu vou falar um pouco deles primeiro. Okay. First, Confucius and Confucianism. You all know the figure Confucius, right? Primeiro, nós vamos falar sobre o Confúcio e o confucionismo. Vocês já ouviram falar disso, né? Confucianism has a profound influence on the Chinese culture.
O confucionismo tem uma influência muito grande na cultura chinesa. And then when we mention characteristics of communication, you can also see the profound influence of Confucianism. E quando nós falamos de características da comunicação, vocês também conseguem perceber essa grande influência do confucionismo. In the Chinese communication characteristics, these 5 things are important: face, 关系 or relationship, 人情 or reciprocity, harmony, and hierarchy. Quando nós falamos de comunicação chinesa, nós temos 5 coisas importantes: o rosto, o relacionamento, a reciprocidade, harmonia e hierarquia. Okay. Face is primarily about the image, your public image. A face fala muito sobre a sua imagem, aquilo que você mostra em público. Okay. For face, 关系 or relationship or 人情, you can have a closer look in the 3 videos. Quando nós falamos de guanqi, relacionamento, e renqing, que é reciprocidade, vocês podem entender um pouco melhor nesses 2 vídeos. Okay, 关系 or relationship is actually network. Quando nós falamos de guanqi ou relacionamento, nós estamos falando muito de conexão. 人情, that is, if I do you a favor, you are expected to do me a favor in return. So it's more about reciprocity. Quando nós falamos de ranking, nós estamos falando sobre se eu fizer alguma coisa para você, eu espero que você faça o mesmo por mim. Então, é sobre reciprocidade. Okay. Harmony is that we try to keep the face of everyone. Quando nós falamos de harmonia, nós estamos falando sobre manter um bom relacionamento com todos. And the hierarchy, we also stress a hierarchy. For example, we respect people who are older than us, who have a higher rank than us. For example, if we enter this store, we'll do it by hierarchy. The VIPs are the most important persons. They enter first, followed by the less important ones, until the least important. Quando nós falamos de hierarquia, nós falamos de respeitar os mais velhos. Então, por exemplo, se nós formos passar por essa porta, nós entraríamos em nível de hierarquia. Então, nós temos os VIPs que vão passar primeiro, seguido dos menos importantes e os menos importantes que eles. That's more or less hierarchy. Isso é mais ou menos o que significa hierarquia. Okay, so for the rest, I want you to watch the videos yourself. Para o resto dos tópicos, eu prefiro que vocês assistam os vídeos por conta própria. Okay, so now let me give you some examples in which miscommunication is likely to occur. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de quando as falhas de comunicação podem acontecer. For example, the verbal miscommunication, number 1. Hello, uncle, referring to a policeman standing at a street corner. Where is the park? Então, por exemplo, no caso da comunicação verbal. Olá, tio, se referindo a um policial parado numa esquina. Onde é que está o parque? Okay. This uncle does not necessarily mean he is a father's or mother's brother, but as a form of respect of addressing someone who is about the age of this person's father. Então, quando nós falamos tio ou uncle, nós não estamos nos falando exatamente sobre um irmão do pai ou da mãe. Nós estamos mais numa relação de respeito, porque significa que ele é uma pessoa mais velha. Exactly. This second one, thank you, teacher. If someone is expected to be addressed as a professor or Mr. or Miss so and so, sometimes you hear in China simply 谢谢老师 or thank you, teacher.
teacher here is an all-inclusive form. Whether you are a professor, whether you are a young scholar, or something, but this is a form for respect. Então, se nesse segundo exemplo, se eu disser obrigado, professor, eu não estou me referindo necessariamente a um professor, senhor ou senhora. É uma forma de incluir a todos. Mesmo que seja um aluno ou um professor, é uma forma de respeito. Right. Okay. I will give another example on the next slide, invitation to dinner. So let's come to the fourth one, opening a present on the spot. Sometimes if you give present to a Chinese person, he or she may not open it on the spot because our thinking is that if this person who received the present doesn't like it, and there might be micro facial expressions, it will make you uncomfortable. So the traditional practice may be to open it in private, not in front of you. Então, sobre o convite para o jantar, eu vou falar um pouco melhor no próximo slide. Mas nesse próximo exemplo de abrir um presente na hora. Se você der um presente a uma pessoa chinesa, ela provavelmente não vai abrir na sua frente, porque essa pessoa vai pensar que se ela não gostar do presente, ela pode ter alguma microexpressão facial que pode entregar. Então, por tradição, as pessoas preferem abrir os presentes de forma privada. Okay, next one is you also hear, why don't you put on more clothes? It's cold. Or why don't you take some medicine? It's not that this person wants to interfere with your personal freedom. He's giving you advice. He is showing his friendliness. Então, nesse próximo exemplo, por que você não coloca um casaco? Por que você não toma um remédio? Não é como se essa pessoa quisesse interferir na sua vida pessoal. É mais como se fosse um conselho de um amigo. Okay. So sometimes, for example, if you have done me a big favor, I want to invite you to lunch because it's convenient during the day while we still work. And I order something expensive for you, but to make you feel more comfortable or not so guilty because I have spent so much for you, I would say, okay, that's our working lunch to minimize this return favor. You see? I'm sorry, can you repeat that? Okay. Sometimes I order expensive dinners for you to say thank you, but I might think that you will think, oh my God, she spends a lot of money to invite me. You will feel bad. So to relieve your sense of guilt, I will say, okay, that's our working lunch. Às vezes, se eu pagar um jantar caro para você como agradecimento, você pode pensar, meu Deus, você gastou muito nisso. Então, para compensar a sua culpa, eu vou dizer que esse é o nosso almoço de trabalho. Muito obrigada. Okay. Another example is that in China, if someone says your English is really good or your Portuguese is really good, or you did a good job, sometimes they may say, oh, no, not so good. That's a way of showing their modesty, not that they want to negate your comments or they don't believe in you. Às vezes, em chinês, uma pessoa pode falar, nossa, o seu inglês é muito bom, ou o seu português é muito bom. Mas, às vezes, ela pode falar, não é muito bom. Mas não é como se essa pessoa estivesse querendo minimizar a sua capacidade. Okay, and next one. Do you play table tennis? A little. This is, in fact, my own example. When I was in Germany, one day my classmate asked me, do you play table tennis? Let's play it. I have two bats, one for you and one for me. And then we went to play because I said when she asked me, I said I only play a little.
But when we actually played, my a little was far beyond her expectation. She said, "Oh my gosh, you lied to me. That's not a little, that's a lot." Às vezes, nós temos também esse exemplo. Você joga tênis de mesa? Um pouco. E esse é, na verdade, o meu único exemplo. Uma vez eu estava na Alemanha e um aluno me perguntou: Você joga tênis de mesa? E eu tenho 2 tacos, nós podemos jogar? E eu respondi: Eu jogo só um pouco. Mas, na verdade, o meu só um pouco era muito mais do que as expectativas dele. Because in our standard, a little, my level is called a little. I was also being modest, but she didn't know. Oh my gosh, that's a little is not a little. Porque no nosso padrão, esse só um pouco é muito, era só uma forma de ser modesta. E aí ele olhou pra mim e disse: Nossa, você joga muito, isso não é só um pouco. Okay. Now the classical example comes. Typical Chinese invitation pattern to dinner. E aí vem o nosso exemplo de um convite típico chinês para jantar. A is the inviter, B is the invitee. I will read through the whole dialogue and then you can translate into Portuguese. What about coming to dinner with me tomorrow? Don't bother. I know you are busy yourself. I am busy, but I have to find time to feed myself. Is that right? You are just keeping me company. It's no bother for me at all. If you put it that way, I guess I should accept your invitation. Wonderful. In that case, I'll meet you downstairs at 5:30 p.m. Tomorrow after work. All right, but promise me that you won't spend a fortune on the dinner tomorrow, okay? See you then. Ok, então agora eu vou ler esse exemplo aqui para vocês. O A é a pessoa que convida e o B é a pessoa convidada. O que você acha de jantar comigo amanhã? Não se preocupa, eu sei que você está ocupada. Eu estou ocupada, mas eu tenho que encontrar um tempo para me alimentar. Não é mesmo? Você só vai me fazer companhia, não é nenhum problema para mim. Bom, se você dizer dessa forma, eu acho que eu tenho que aceitar o seu convite. Maravilha! Nesse caso, eu vou te encontrar lá embaixo às 5:30 amanhã depois do trabalho. Tudo bem, mas me prometa que você não vai gastar uma fortuna no jantar amanhã. Tudo bem, te vejo lá. Okay. In this example, you can see that the inviter makes the invitation, but at the first round, the invitee, at least on the surface level, he or she will refuse. Say, don't bother. I know you are busy yourself. And also give you the explanation. Nesse exemplo, vocês podem ver que, em um primeiro momento, a pessoa que é o número A convida, mas depois o convidado, ou ele ou ela, pode recusar. Okay, and then as the inviter, you should insist. As in this example, I am busy, but I have to find time, blah, blah, blah. You have to insist. Mas como a pessoa que convida, você precisa insistir, como nesse exemplo. Eu estou ocupada. E aí, por aí vai a frase. Você precisa insistir para que a pessoa aceite. And then, as the invitee, you should accept it. Otherwise, it's not very polite. E depois o convidado deve aceitar, senão não é muito educado. And then you mention the inviter make the invitation more specific as to time and space and time and the place. E depois a pessoa que convida pode ser um pouco mais específica sobre o lugar e o horário onde vão se encontrar. And then you, as the invitee, you should accept conditionally. So promise me not to spend too much, something like that. E depois o convidado deve aceitar, mas com uma condição, como em prometa que você não vai gastar uma fortuna e etc. It may sound strange to you, but that's the typical pattern of invitation. You invite and you are invited. Pode ser meio esquisito para vocês, mas esse é o jeito típico. Primeiro a pessoa convida, e depois a outra recusa, e depois se faz o convite de novo. É só a tradição. Okay.
Other things that might cause miscommunication are some behavioral aspects. Outras coisas que podem causar uma falha na comunicação são mais sobre os maneirismos. So the first one is like if we see a teacher sitting on the desk while lecturing, we think, oh my gosh, this teacher is not very applied. Então, se você encontrar uma professora sentada na mesa enquanto dá aula, você pode pensar: meu Deus, isso não é muito educado. But here, I often see teachers sitting on the desk. It's normal. People are more careful. Mas aqui você pode ver os professores sentados na mesa, porque é uma coisa mais casual. Another thing is hand gesture. In China, our gesture for coming here is this way. Your hand is downwards like this, and then you make your movements this way, never this way. Outra coisa é o gesto de mão. Em chinês, nós fazemos o movimento para chamar alguém apontando para baixo, enquanto em outros lugares o gesto é para cima. In China, this gesture, while your palm faces up, is very impolite because it means a man is trying to take liberty with a woman. Na China, quando nós fazemos esse movimento com a palma para cima e apontando o dedo, não é muito educado, porque parece que nós estamos chamando uma mulher. Right. Okay. Another thing is that if you say to a Chinese person, make yourself at home, he or she will probably not make himself or herself at home. Because if we make ourselves too free at home in others' homes, it may mean that we are not so well educated. Outra coisa é quando você fala para uma pessoa chinesa ficar à vontade. Essa pessoa provavelmente não vai se sentir muito à vontade porque é como se ela estivesse tendo muita liberdade e isso não é muito educado. Right. If you ask a Chinese person who visits you in your house, if you ask this question, do you like a drink or what would you like to drink? Maybe he or she will not answer tea or coffee or anything else because they just don't want to put you to the trouble of preparing the drink. Se você perguntar a uma pessoa chinesa, convidar ela à sua casa e perguntar: você quer uma bebida? Quer beber alguma coisa? Ela provavelmente não vai responder que ela quer chá, café ou qualquer outra coisa para não te dar o trabalho de preparar uma bebida. Right. So if you really want to provide the tea or coffee or some kind of drink, you may ask a closed-end question like, what would you like to drink, tea or coffee? Então, se você quiser mesmo oferecer alguma coisa para beber, você tem que ser um pouco mais direto. Então, perguntar: o que você quer beber? Chá ou café? By questions like that, the visitor or the MIT will know, oh, you sincerely want to provide me with a drink. You don't care about the work I put you to. Perguntas assim fazem a pessoa que foi convidada se sentir mais na liberdade de responder, porque ela vê que a sua pergunta é sincera. Então, ela vai te dar uma resposta. Okay. Next thing is that it's a question when you hear comments like this. How much does your new car cost? Então, no próximo exemplo, nós temos perguntas como essa: quanto que custa o seu carro novo? Okay. Sometimes I may say to my friend, oh my gosh, I really like your new car. How much does it cost? I'm really not concerned with the price of the new car. I'm just using it as a way of praising his or her new car. Então, às vezes, eu posso chegar para um amigo e falar: nossa, eu gostei muito do seu carro, quanto que ele custou? Mas não me interessa realmente o preço do carro, eu só estou apenas elogiando o carro novo. Right. Okay. Next is in fact an example I took from a newspaper long ago, as you can see, about 20 years ago. And it was the occasion in which at a job recruiting conference,
at Fudan University in Shanghai. This recruiter saw that no one was actively answering his questions. So he drew a $100 bill out of his pocket and said, who can answer my question? I can give you this $100 bill. But in China, this is not the right thing to do because people would think, the audience would think, oh my God, are you trying to insult me with your $100 bill? Neste próximo exemplo, eu tirei de um jornal há mais ou menos 20 anos atrás, como vocês podem ver pela data. O contexto se passa em uma conferência de emprego, onde o recrutador viu que ninguém estava respondendo às suas perguntas. Então, ele tirou do bolso uma nota de $100 e começou a falar: quem quer responder a minha pergunta por essa nota de $100? E se você perguntasse isso para uma pessoa chinesa, ela provavelmente não ia responder porque ia ver isso como um insulto. Right. Next one is about Chinese thrift. For us, if you, let's say, okay, if I print something on this side of the paper, and then suddenly I found, oh my God, there are some mistakes. I don't want to use it. What are you expected to do is to use the reverse side of the paper to write some notes, to write something not that important, but not to throw this paper away. Esse próximo exemplo fala sobre impressão. Então, por exemplo, na China, se eu imprimir alguma coisa e eu perceber, meu Deus, eu cometi um erro, o certo é nós usarmos a parte inversa do papel, a parte de trás, para fazer anotações. Nada muito importante, mas não desperdiçar. Another thing is that traditionally, we practice a lot filial piety. That is, we respect our parents very much. So when I first went abroad, when I heard children from other countries would shout at their parents, that really gave me a startle. I was really surprised. I said, oh my gosh, what are they doing? Uma outra coisa é que, tradicionalmente, nós levamos muito a sério o respeito aos pais. Quando eu viajei pela primeira vez, eu vi crianças gritando com os pais e eu só pensei, meu Deus, como a pessoa pode gritar com os próprios pais? Okay. Another thing that might cause a misunderstanding is the Chinese indirectness. For example, this dialogue between an American boss and a Chinese employee. Outra coisa que pode causar um mal-entendido na China é, por exemplo, um diálogo entre um chefe americano e um funcionário chinês. On a Friday afternoon, this American boss said to his Chinese employee named George, this Chinese person has taken a Western name, George. He said, George, could you come to the office and work for 3 hours tomorrow morning? And the Chinese employee replied, tomorrow is my son's birthday. What he actually means is that he didn't want to come to work because he wanted to stay home and kiss his son company to celebrate his birthday. Em uma tarde de sexta-feira, um chefe perguntou ao seu funcionário que adotou o nome ocidental de Josh, um funcionário chinês. Ele perguntou, será que você pode vir aqui trabalhar amanhã? E o funcionário disse, amanhã é aniversário do meu filho. Mas, na verdade, não era aniversário do filho dele. Foi só uma forma educada de dizer que ele gostaria de ficar em casa e relaxar. No, it was really his son's birthday. But he didn't say, I'm sorry, I can't come. He just said, tomorrow is my son's birthday. What he actually meant was he wanted to stay home and keep his son company. But this American boss didn't catch what he really meant. So he said, tell him I wish him a happy birthday. Na verdade, era realmente o aniversário do filho do funcionário, mas ele não disse, não, eu não vou trabalhar, é aniversário do meu filho. Então, o chefe acabou entendendo ele errado e só desejou um feliz aniversário ao filho dele.
That's a true story. Okay, next one. Inviting someone from the target culture to an expensive restaurant. Okay, he realized there's extra hospitality. I just mentioned it briefly, so I can omit this for the present. Nesse próximo exemplo, nós temos convidar uma pessoa de uma cultura alvo para um restaurante caro. Será que ele pode perceber a hospitalidade extra? E esse foi um exemplo que nós já demos anteriormente. Okay, the last example I want to give you is that this is also a true story. A Chinese woman married a man from, let's say, X country. Yeah, I don't want to mention the name of the country. But somehow this lady developed cancer, and she was on her dying bed. So she said to her the foreign husband, she said, could you please call my relatives in Shanghai? I would like to see them for the last time in my life. But the husband, out of concern, said, I'm sorry, I can't let anyone disturb you at this stage. Neste último exemplo, nós também temos uma história real. Uma mulher chinesa se casou com um homem de um país X, que eu não quero mencionar, e ela estava com câncer. E no seu leito de morte, ela olhou para o seu marido e pediu: Você pode ligar para os meus pais em Shanghai? Eu gostaria muito de ver eles por uma última vez. E aí o marido olhou para ela e disse: Eu não quero te incomodar nesse estágio. You know, in the Chinese culture, if someone is dying, what he or she wishes, the relatives will try their very best to satisfy his final needs. Sabe, na cultura chinesa, o que se deseja normalmente é atender o melhor possível os desejos da pessoa. But apparently, in the other culture, it's not true. Mas aparentemente, em outras culturas, isso não é verdade. So, also some other misunderstandings by conversational routines. E nós também temos outros mal-entendidos causados por rotinas de conversação. For example, call me when you have time is almost as good as hi, goodbye. Como, por exemplo, me liga quando tiver um tempo. É quase a mesma coisa de um tá, tchau. We must get together sometime is another way of saying bye. Nós devíamos encontrar qualquer dia. É também outra forma de dizer tchau. Okay. A very unique thing is that in China we have the three sayings which you can see here. I also marked the Chinese part. The first one, 吃了吗? If you translate word for word, it means have you eaten? And the second, 慢走 is walk slowly. And the third is 慢用 is eat slowly. Uma coisa única da China que nós temos são essas 3 frases. A primeira, traduzindo literalmente, seria você já comeu? A segunda seria ande mais devagar. E a terceira, coma mais devagar. Actually, have you eaten is another way of saying hi, how are you? Na verdade, o você já comeu é outra forma de dizer oi, como você tá? Okay, 慢走 does not mean literally walk slowly. You can run after you leave my house. It doesn't matter, but it's a way of saying goodbye. Manzo, na verdade, não é exatamente ande devagar. É outra forma de também dizer adeus. And 慢用 is always used in the context when you order food in the restaurant. After every dish has been placed on the table, the waiter or waitress will say 慢用, that is enjoying your meal. It doesn't mean to eat slowly. Manyun é usado no contexto de você pedir comida em um restaurante. Então, toda vez que o garçom entrega um prato na sua mesa, ele vai dizer Manyun, que seria aproveite a sua refeição. Okay, also some paralinguistic features is another source of miscommunication.
Nós também temos as características paralinguísticas, que também importam muito. So if someone tells you something, he or she giggles all the time, he or she may not be serious, or what they are saying may not be taken serious. Então, se você está conversando com alguém e ela fica rindo o tempo todo, ela provavelmente não está falando sério. Mhm. And also tone may convey negative meanings in Chinese. As you can see, I've put in the bold letters. E também o tom em que você fala pode transmitir um significado negativo em chinês. Como vocês podem ver, eu deixei negritado. Mhm. If you write it down, the same Chinese characters, but if I use different tones, it may mean quite different things. Então, se você escrever os mesmos caracteres em chinês, mas em tons diferentes, você vai querer dizer outra coisa. Mhm. It may not be true in English, but it's definitely true in Chinese. Isso pode não ser verdade no inglês, mas definitivamente é verdade para o chinês. Okay. Next thing I want to mention is that facial expressions may convey different meanings in Chinese versus in English. Outra coisa que eu quero dizer é que as expressões faciais podem comunicar coisas diferentes em chinês e em inglês. This is easy to understand. I don't think you need examples. Essa é fácil de entender, eu acho que não precisa de exemplos. Okay. I have talked about various kinds of miscommunication examples, yeah? But what are the solutions then? Eu falei sobre vários tipos de mal-entendidos e falhas de comunicação, mas nós também temos algumas soluções. So what are the solutions then? The first thing to do is to have more contact with the Chinese people. If you have more contact, with them, you will understand them better. Uma coisa que é uma solução é ter mais contato com o povo chinês. Quanto mais contato, mais você vai conseguir entender. And the second thing I want to say is that you need to read extensively. Ever since I came to Brazil, I heard a lot of comments. Some Brazilians say, "Oh, I think the Chinese system is blah blah," or the Chinese system is something. But they have not read extensively. They have not watched a lot. But how could they make that comment based on their limited knowledge? Uma segunda coisa que pode ser feita é ler muito. Uma coisa que eu ouvi muito desde que eu vim para o Brasil, eu ouvi de várias pessoas: ah, os chineses são aquilo, os chineses são aquilo. Mas, na verdade, isso vem de um lugar de de não entender, de não conhecer direito a cultura. And last thing is that cultural training or training in cross-cultural communication may help. So E por último, nós também temos a prática da comunicação intercultural. If I may put in a suggestion, if you want to go abroad or if you want to go to work or study in China, you need to go through some cultural training. Então, uma sugestão que eu posso dar para vocês é que, se vocês quiserem viajar, estudar ou morar fora, é que precisa ser feito muito treino cultural. Right. Okay. That's all I want to say. Thank you very much for listening. Isso é tudo que eu queria dizer. Muito obrigada por ter escutado. Thank you for interpreting. Thank you. Okay. Hi there. No, it's us wish to thank you, Professor. It's been a lovely, lovely lecture. I think everybody was really interested. All of these differences in culture, something that always catches everybody's eyes. So, and I think if you wouldn't mind leaving your email in the chat channel so that people can. Okay, let me have a look at what they said first, and then I will write down my email, okay? Of course, yeah. Okay. Yes. Share your screen. Okay. They're all talking about how these differences in communication in different cultures are fascinating. Okay.
Thank you for, okay, is it good? Is it? Okay. Thank you for Everybody the, loved it. So unfortunately, Thank you. we really don't have time for questions, so we need to wrap it up. okay. I would like to thank you again, Professor Sophie, for being with us. Hopefully, we'll see you again some other time, somehow, perhaps face to face. E também deixar registrado aqui o meu muito obrigado e parabéns para a nossa intérprete Isabela, que fez um Obrigada. excelente trabalho, tá bom? Muito obrigado aí pela coragem por se disponibilizar, tá bom? Thank you very much for the interpreting. It's really good. Thank you. Thank you so much for the opportunity. It was so great. It's not an easy task at all, and you nailed it. It's wonderful. Thank you, Felipe, you very much for the kind introduction and the wonderful closing. It's my pleasure. It's my pleasure. Okay. Okay. Thank you all for listening. Okay. Boa Thank noite you. para todos vocês. Thanks again. Boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. estão todos dispensados. Bom descanso para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Okay. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.